Senhor secretário, a gente acompanha bem a evolução das finanças do Estado e dá para cravar que o Estado saiu da crise, sem dúvida nenhuma. Com um resultado primário de 7 bilhões, não tem outra conclusão, especialmente considerando que no ano retrasado o resultado primário foi de 20 milhões, né? Quase 600 vezes a mais. Agora, no final de 2021, fruto, claro, dos efeitos em primeiro lugar, da lei da pandemia, que encheu os cofres de estados e municípios com recursos federais, proibiu estados e municípios de dar aumento para servidor por determinado tempo, além, é claro, da inflação. Foram 2 bilhões a mais de arrecadação só com o aumento da gasolina. Tirando a primeira parte, questão da lei da pandemia, que parece que foi uma fórmula que foi testada pela primeira vez no país com sucesso, me refiro à segunda parte, ao aumento da arrecadação por conta do aumento dos preços, como o senhor mencionou ali, monitorados. Está chegando à conclusão de que a inflação é muito boa para o poder público. Ela aumenta a arrecadação, embora penalize a população. A pergunta que eu faço para o senhor, eu já fiz isso a última vez, é a seguinte: como é que a gente reparte o bolo agora? Como nós, diante de uma população com alto nível de desemprego, especialmente a população que não tem estabilidade, que sofreu, que não teve aumento de renda, que teve atividade fechada por conta das restrições da pandemia, feitas por gestores com estabilidade, com o salário em dia na conta. Como é que a gente faz para repartir esse bolo? E me parece que a saída tem que ser redução de tributo. Em relação à inflação, é uma falsa ilusão que a inflação provoca melhora do orçamento. Os estudos teóricos indicam o seguinte, que ela acaba sendo negativa para o orçamento público. Por quê? Porque há o início, o processo inflacionário é um aumento de receita, sem dúvida nenhuma. Mas como as receitas são vinculadas, as despesas obrigatórias representam 94% do orçamento, é necessariamente que o que ocorre é que as despesas com educação e saúde são aumentadas na mesma proporção. Ocorre que, muitas vezes, esse aumento de despesa em educação e saúde não estão contemplados em programas que sejam programas de curto prazo. São geradas despesas de caráter definitivo. Ou seja, aproveita-se um momento de uma alta temporária de receita para gerar despesas de caráter permanente. Se confunde receita temporária com de receita permanente e acaba sendo negativo. Outra questão é a indexação dos contratos. A indexação dos contratos acaba, como eu acabei de dizer, cara, de infraestrutura, e que alguns contratos estão indexados ao IGP, vão sofrer um reajuste de 20%. E a outra é porque a economia é indexada, então há uma indexação também dos gastos com o pessoal. Então, quando se soma liquidamente, como os reajustes dos contratos e o impacto não é proporcional, o que ocorre é que, muitas vezes, aquilo que foi aumento temporário provocado por uma movimentação inflacionária acaba impactando diretamente sobre o superávit estrutural do Estado. Até que o que é irrelevante do ponto de vista teórico, nós calcularmos o superávit estrutural, aquele que ocorre independente da natureza, e daí nós termos as políticas públicas. As vinculações constitucionais, elas ferem princípio de racionalidade, objetividade. Elas não deveriam ocorrer na medida em que você teria a possibilidade de não só fazer uma normalização das despesas, como criar aquilo que é a minha proposta, já há algum tempo, um fundo de estabilidade fiscal. Ou seja, nos momentos em que tem uma receita extraordinária, se coloca dinheiro no potinho. No momento em que houver uma perda de receita, se coloca dinheiro, tira o dinheiro do potinho. Que é a ideia básica por conta do FUNREP que foi aprovado aqui nessa Assembleia. Eu acho que isso explica por que não é possível um aumento de despesa, uma redução de receita em caráter... Por quê? Porque não vai reverter. Vai reverter, não tem. A elasticidade PIB, receita, em 2021 foi de 3 vezes, 300%, o que não é normal. Ou seja, você vai ter uma revisão disso aí. Ou seja, a arrecadação em termos reais, ela vai cair ao longo dos próximos anos para poder voltar à questão do indicador, o parâmetro de 1%.